Fala filhão, fala filhona, estamos aqui para o 8º episódio do ReviverCast. Mais um episódio onde Deus vai falar ao teu coração poderosamente, tendo em vista que o ReviverCast é baseado em testemunhos, né? E ninguém melhor do que ele para estar ao meu lado, o meu amigo, meu parceiro, Pastor Fala-me, Jesus. Pastor Leandro, irmão, hoje está ausente. Aleluia! Está fazendo um exame, uma ressonância, mas pelo comprometimento, pelo chamado que a gente tem, estamos aqui para realizar o ReviverCast, mesmo na ausência dele, mas com a bênção também do meu pastor, que a gente anda em comunhão, em acordo. E estamos aqui. Não é a mesma coisa sem ele, mas vamos tocar o barco para poder alcançar vidas, tá? E nessa noite o nosso entrevistado é o nosso irmão, obreiro, nosso auxiliar, irmão Antônio Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, glória a Deus, graças, paz. Desde já eu que agradeço o meu pastor Alain pelo convite na qual o senhor me fez. E dizer que estou muito feliz de estar aqui no ReviverCast, né? Sem a presença do nosso pastor Leandro, mas feliz para juntos conversarmos e congratularmos a Deus. Glória a Jesus, que maravilha, grande Antônio Carlos. Então, irmão, nós estamos aqui nesse momento tão especial e vamos conhecer um pouquinho do nosso obreiro Antônio Carlos, né? Tem um testemunho muito profundo, um testemunho muito edificante. Então vamos lá. Quem é Antônio Carlos? Quem é Antônio Carlos? Antônio Carlos, hoje, com 32 anos, pai de 5 filhos. 32 anos? 32 anos. Meu chefe. Casado com Priscila, filho da irmã Leninha. Glória a Deus. De Rinaldo Oliveira, né? E servo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bênção. Eu me surpreendi, irmão, porque 32 anos, 5 filhos. O homem fez o que a Bíblia diz, crescer e multiplicar, né? Querido Antônio Carlos, conta agora a infância do Antônio Carlos. Quem foi Antônio Carlos na infância? Onde nasceu? Onde viveu? Como é que foi a infância do nosso irmão Antônio Carlos? Nascido aqui em João Pessoa, né? Barra do Novaes, criado, né? Tive uma infância em uma comunidade chamada Comunidade do Taipa, ali no Costa Silva. Costa Silva. Né? Tive uma infância humilde, né? Para não dizer pobre, né? Passei por muitas situações complicadas, né? Tive uma vida bastante pesada, uma infância bastante, como é que se diz, sofrida, né? Mas sempre Deus estava ali, né? Nos dando força, né? Cresci vendo muita coisa, situações adversas dentro do meu lar. Né? Quantos irmãos o nosso Antônio Carlos Irmãos, tem? Eu e mais 2. A minha irmã mais velha, né? Ana Carla, e meu irmão, né? Que é encostado a mim, que é o Alisson. Mais novo? Eu sou mais novo, encostado a mim. Então, você é o do meio. É o do meio. E Antônio Carlos, nesse tempo aí, dessa infância lá no Costa Silva, mais bem localizado na comunidade do Taipa, né? Uma comunidade muito falada dentro de João Pessoa. Eu, na verdade, não tive... Fui uma vez lá, já para pregar o evangelho, mas falam que é uma comunidade um pouco pesada sobre a criminalidade. Na sua infância já tinha esse contato lá de dizer, não, pastor, eu lembro sim, quando lá na comunidade já tinha esse desenvolvimento, pessoas armadas, o ambiente como é que era pesado. Quando a gente usa esse termo pesado, é um ambiente onde às vezes a prostituição, as drogas, o nível social realmente era abaixo do esperado. Isso, pastor, isso é... A comunidade do Taipa é um ambiente bastante hostil, um ambiente bastante carregado, como se diz na linguagem popular, né? Como toda a comunidade, 90% população de bem, mas 10%, uma grande maioria onde tem muita criminalidade. Onde eu cresci vendo sucessões de homicídios, situações pesadas, né? E tudo aquilo foi meio que impactando a nossa vida. A gente começou a ter aquilo como um método cotidiano de vida. Então, impactou bastante, entendeu? Entendi. Crescer na comunidade. Família, mãe, pai, como é que foi essa convivência? Quem era o pai de Antônio Carlos, a mãe? Na verdade, minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora, sempre trabalhou para nos dar do bom e do melhor. O mínimo que ela podia nos dar, ela sempre batalhou para nos dar. Meu pai, trabalhador, mas porém alcoólatra. Alcoólatra. E a gente sempre lidou com uma situação dentro da nossa casa de agressões que minha mãe sofria, né? Constantemente pelo meu pai. Eu e meus irmãos presenciavam muito aquela situação.
quase que diariamente, né? E isso com quantos anos, mais ou menos? Isso Lembra? a partir de 5 anos de idade, O que a memória consegue lembrar já com esses traumas. Exatamente, com esses traumas. E aquilo, eu era traumatizado, na verdade, quando meu pai chegava em casa embriagado, né? A minha irmã hoje, a gente meio que conversa, ela começa até a brincar um pouco dessa situação, mas quando ele chegava embriagado em casa, que ele batia no portão, eu já começava a chorar, porque meu pai, ele... Não é que ele é uma pessoa ruim, mas a bebida deixava ele de uma forma bastante violenta, né? E a gente cresceu vendo aquela situação, a gente cresceu revoltado com ele, né? Eu mesmo, Antônio Carlos, tenho uma parte dessa também na minha vida, e o sentimento que eu tive por um tempo era de matar meu pai. Isso. Não sei se em algum momento chegou você também, por ver assim sua mãe sendo espancada e você saber que ela não fazia nada para sofrer aquela agressão. Claro que não justifica, né, uma agressão, dizer, porque fazia alguma coisa. Não, mas a gente fica em mente assim, como a gente era filho e levava umas pauladas de vez em quando da mãe, dizendo, não, ele está apanhando por conta disso. Então a gente tinha consciência de dizer, estou levando umas palmadas porque eu estou sendo desobediente. Isso. Então isso às vezes trazia um contraste, a gente olha assim, por que minha mãe está apanhando se ela não faz nada de ruim, né? Passava isso também na sua mente? Sim, passava, pastor, constantemente. A gente chegou a presenciar por diversas vezes aquela situação. E meus irmãos, crescemos muito revoltados com aquela situação, né? Porque a gente não podia fazer nada, a gente estava de mãos atadas, vendo aquela situação. E eu ficava questionando, Senhor, por que meu pai trata minha mãe dessa maneira? Porque a figura que uma criança hoje ela quer ter de um pai é uma situação, é o protetor, né? É o protetor, a referência. A referência, que a gente quer ter segurança quando a gente vê nosso pai, mas era totalmente ao contrário. Quando a gente vê nosso pai, a gente tinha medo, a gente tinha principalmente quando sabia que estava bebendo, porque isso. A gente passava lá no Alto do Mateus, quando via ele num bar bebendo, o coração já acelerava, porque falava, hoje a gente já não vai ter paz, porque ele vai chegar em casa embriagado, vai quebrar as coisas, né? Vai ser bem... Eu lembro bem um cenário mesmo que minha mãe, ela pegou tava fazendo café, né? Num bulizinho, então ele chegou para bater nela, do jeito que ela tava jogou água quente nele, né? Meu Deus. E ele passou um tempo interno, né? Todo aqui na parte do tórax dele. E a gente criança, mas eu lembro dessa cena, né? Ainda não de ter visto, mas do moído, né? Socorro, leva para o hospital, né? E ela dizia que não, foi um momento de defesa, desesperada. Mas... E o seu pai? Porque o meu eu perdi ainda quando eu era criança, né? Na verdade eu não lembro nem que idade, mas o seu... É vivo? Sim, pastor. Meu pai ainda é vivo, né? Inclusive a gente trabalha junto, né? Hoje eu aconselho muito a ele, constantemente prego a palavra de Deus para ele. É uma pessoa que eu noto que ele tem reverência à palavra de Deus, porém ele ainda não tem força de se libertar daquele vício, né? Que a gente sabe que não é fácil, né? Requer muita força de vontade e também muita esperança que Deus possa libertar, entendeu? Então é triste, né? E sua mãe? Sua mãe já era evangélica, conheceu o evangelho? Tu lembra mais ou menos a idade? A minha mãe, ela passou um período afastada, porém ela já conhecia o evangelho, certo? Já conhecia o evangelho. Ela voltou novamente para o evangelho quando eu tinha 12 anos de idade. Quando tu tinha 12 anos de idade? Quando eu tinha 12 anos, ela voltou para o evangelho, a gente veio também, né? E contar a fala da minha mãe, eu recordo-me que a minha mãe trabalhava durante o dia, né? Como diarista na casa das pessoas, dos patrões. E a gente ficava na casa da nossa avó, a dona Francisca. Inclusive, eu costumo dizer que ela é a prepulsora da semente, porque Glória a minha avó ela é aquela mulher de oração, de oração, entendeu? Aquela referência. Referência. E ela vendia cloro durante bastante tempo e eu ficava ajudando ela. E ali ela colocava louvores. Ali ela me levava para a escola. Lá no Taipa? Não, isso já lá no Hernani Sátiro. Bem próximo lá, um bairro bem adjacente lá. E a gente ficava lá e a semente foi semeada por ela no nosso coração. Independente que dentro de casa a gente se portava com uma situação bastante complicada, que era aquela situação de violência doméstica que a minha mãe sofria. Mas quando a gente ia para casa da minha avó, a gente o ambiente muda, né? Meu Deus, o quanto que é importante você ter um ambiente cristão, né? Exatamente. De você olhar e ver assim, dizer, sem Jesus e com Jesus. É verdade. Só para confirmar assim, ela era assembleana, Deus e amor, porque essas são as referências que a gente tem de antigamente. Ela era bem assembleana, né? Na verdade, aquela missão, né? Ela sempre levou a gente para a igreja, a gente ia para a escola dominical, né? Antes de comer, das refeições, ela ensinava a gente a orar, agradecer a Deus pelo alimento, e aí aquela semente foi sendo semeada no nosso coração. Trazendo vida e esperança. Isso. Então tua mãe volta, vocês voltam com ela para o evangelho.
Mas você ainda é adolescente, e qual foi o momento da juventude e da adolescência de Antônio Carlos, dele se envolver no submundo do crime? Pastor, aproximadamente com 12 anos de idade, assim que eu larguei a igreja, eu comecei a me envolver com algumas amizades de forma que, como se possa dizer, ilícita, né? Na qual, com 12 anos de idade, eu provei meu primeiro cigarro de maconha, escondido do meu pai. O que levou Antônio Carlos assim, a dizer, pastor, eu me envolvi porque era sempre natural no ambiente que eu estava, ou uma curiosidade de menino mesmo, um conhece outro, que conhece outro? Como foi assim para chegar a esse primeiro trago aí? Porque assim, sabe, pastor, eu vivia na comunidade do Taipa, né, onde meus amigos todos, com o passar do tempo, começaram a se envolver na criminalidade, né? A gente achava normal, né, tudo aquilo. E, querendo ou não, as influências, elas conseguem nos puxar um pouco, né? O meu devido à minha realidade era naquele lugar, eu não saía daquele lugar, minha realidade era ali. Então, juntando a revolta que eu tinha de infância do meu pai, e todas aquelas situações que eu presenciei, e também a vontade, né, de andar bem vestido, por ser uma pessoa humilde, né? Andar, ter um respeito dentro da comunidade. Aquela fama, né? De dizer, rapaz, eu quero ser também esse cara de passar e as pessoas me respeitar. Exatamente, uma fama ilusória, né? Isso. Que na verdade é uma fama momentânea, ilusória, que é uma fama dela pelo diabo, né? Então foi isso que gerou eu entrar no submundo do crime, entendeu? Aos 14 anos, mais ou menos. A mãe trabalhando, o pai trabalhando. Então essa ausência dos pais fez com que você procurasse essas amizades. Isso. Que possivelmente você achava que era mais alivia armas, essas coisas assim, para encantar e dizer, rapaz, eu quero ter uma arma dessa, eu quero... Sim, constantemente. Então lá era bem assim, realmente, o ambiente era esse assim. Isso, bastante hostil, bastante violento, né? Onde presenciei por diversas vezes crimes de homicídios, de prática de tráfico, e pra gente era normal. No mundo, Antônio Carlos, a gente sempre tem um vulgo, um apelido. Antônio Carlos tinha também esse apelido lá no mundão? Tinha. Era conhecido como? Papinha do Taipa. Papinha do Taipa. Sangue de Jesus. Eu queria ver Jesus 3 vezes não me encontrar contigo no meio da rua. Meu Deus. Papinha do Taipa. Exato. 14 anos, então sempre tem aquele negócio do cara se destacar mais. Eu vejo assim, eu acho que o diabo lhe dá um poder que não existe, e até as pessoas enxergam em você que você tipo tem uma referência, que você é o cara. Olhavam para Papinha dessa forma, ou Papinha era um cavalo só que era enviado? Ou sempre olhar e dizer, não, com ele ninguém brinque não, que o negócio é mais pesado. Sim, pastor, eu comecei vendendo drogas, né, para um traficante da área, né, e assim como todo emprego, vamos se colocar nessa situação. Como todo emprego, ele tem a sua hierarquia, né? Você vai subindo de cargo, né? Eu comecei vendendo, depois comecei como segurança da boca, depois comecei a não fazer confrontos com outras facções, e aí a gente vai ganhando um nome, né? Porque tipo assim, cada vez que tinha uma missão, vamos dizer assim, uma missão, tu sempre executava um papel, e ali você ganhava uma patente maior, né? Por ter... Entendeu? Então, vendedor, chefe da boca, segurança da boca. Até me tornar gerente. Aí chegou a ser gerente. Segundo homem da hierarquia, né? Onde eu também era uma das vozes da comunidade, onde eu determinava quem morria e quem não morria, né? E muitas das vezes eu costumo dizer, eu não vivia na presença de Deus, mas a semente que a minha avó plantou lá atrás estava no meu coração. E chegou situações do chefe da facção. A gente tem uma reunião, né, com os membros da organização dentro de uma espécie de PAU, e ele e os demais que estavam ali decidiram que uma pessoa ia perder a vida naquele dia. E quando ele me perguntou, eu disse, não, por mim o cara não morre. Então, devido àquela situação, ele respeitou a minha palavra, e aquela situação não aconteceu, o cara não morreu. Meu Deus. Eu costumo dizer que eu era um instrumento de Deus na vida errada. Na vida... Rapaz... Até porque o veredito dele já estava dado, né? Já estava certo. Já estava sentenciado à morte. E eu disse, não, por mim ele não morre,
cara que estava acima respeitou pela consideração, né? E ele chegou se a Papinha tá dizendo que não é hoje, então... E ele chegou a dizer, ele disse, por causa de uma pessoa aqui, ele não vai morrer hoje, por causa de você. Meu Deus do céu. E hoje eu costumo entender, né, pastor? Muita coisa, né? Eita, que coisa... Olhar assim e dizer, Deus já te usava. Já me usava. Mesmo tu ainda sendo escravo do pecado. Porque tinha uma semente plantada. Como uma semente é valiosa, né? É verdade, pastor. Mas vamos lá. Nessa questão, tu citou aí que em alguns momentos... Porque eu sempre digo, o testemunho a gente não consegue entrar nos detalhes. Isso. Porque só quem vive o detalhe é quem vivenciou o momento, né? Verdade. Mas você falou aí por último que chegou a ter também ataques em outras comunidades. Também. Lembra algum ataque desse que você disse, pastor, nesse aqui eu vi a mão de Deus sobre a minha vida? Lembra de algum ataque desse? Lembro que um que teve, né? Acho que no ano de 2020, não me recordo direito, na qual a gente adentrou uma comunidade para tomar aquela comunidade, para pegar membros de uma facção rival, na verdade, né? E a gente entrou naquela comunidade, teve uma intensa troca de tiro, até onde tiro de fuzil a gente sofreu naquele dia, uma grande troca de tiro. E quando a gente vai sair da comunidade, pastor, a gente se depara com as guarnições do BOPE, entendeu? Então a gente ficou cercado entre os bandidos daquela comunidade e entre o BOPE. E vocês ficaram no meio. Ficamos no meio. Entre o fogo cruzado. Isso, e ali foi onde eu clamei a Deus. Aí lembrou da semente. Lembrei da semente lá atrás. Há uma promessa. Havia uma promessa. Como é que foi, Antônio? Como é que é, Antônio Carlos? Nesse momento aí de tanto tiro, tanto você não sabe de onde vem. Não sabe. E se esconder, correr. Qual era a esperança assim, que vocês tinham, né? Porque tinham vocês e o quê? Mais uns 5, 6, 3? Na verdade, pastor, tinha na faixa de quase 80 homens. Contigo? Não, comigo. Não, eu digo a tua turma. A minha que foi turma lá tinha uns 10. Isso, para invadir lá. 7 a 10. 7 a 10, né? Foram num carro só, 2 carros? Foram 3 carros. 3 carros. 3 carros, Então, na hora que começou o intenso troca de tiro, quando vocês estavam recuando, eu entendo que vocês foram surpreendidos até mesmo pelo pessoal da comunidade por ter um poderio de fogo maior do que o de vocês. Isso. A ponto de vocês pensarem assim, não, vamos recuar que eles estão mais fortes que a gente. Aí quando está recuando, a polícia está do outro lado. É verdade. Como foi para chegar até o carro, homem? Como foi que vocês conseguiram? Tivemos que, naquele exato momento, confrontar também a polícia para poder chegar até o carro, para poder sair daquela situação. Inclusive, 2 amigos meus, na verdade 3, foram alvejados nesse dia. 2 chegaram a perder a vida no mesmo dia. 2 veio a óbito. Veio a óbito no mesmo dia. No mesmo canto ou será que... No mesmo canto. E a gente conseguiu... Chegou a ver ele caindo assim? Não cheguei a ver, porque na hora da adrenalina a gente não para muito. Cada um escapa por você. A gente tentou se escapar, né? Usou o que sabia, né? De tática de combate. De fuga. De tudo e saímos. Conseguiu chegar no carro? Conseguiu chegar no carro. Ou foi a pé? Como é que foi? Chegamos no carro, o carro também foi alvejado, né? Deus em tudo, Deus estava colocando a mão, né? Apesar da gente não estar no direcionamento que Deus queria, mas eu creio que Deus estava... Na mão dele estava sobre a tua vida. Então, conseguimos sair de lá, né? O motorista, tu e mais algum dentro do carro? Mais alguns dentro do carro. Em um carro só. Os outros 2 ficaram para lá. Então, o que eu entendo é que quando um tem a promessa, quem está do lado recebe o milagre. É verdade. Meu Deus do céu. Então, pela promessa que Deus tinha na tua vida, quem estava do teu lado foi poupado. É verdade. Eu creio. E aí conseguiram sair. Como foi chegar na comunidade? Como é que é assim? Que realmente eu me envolvi, mas nunca tive uma troca de tiro dessa de chegar e dizer: hoje poderia ser o meu último dia. Pastor, eu cheguei em casa, a minha filha mais nova, a Kevin, ela tinha acho que aproximadamente 2 anos. 1 ano, na verdade. E eu chego em casa, eu olho para meus filhos dormindo. E o Espírito Santo, ele falou comigo naquele dia. Eu também recordo que eu estava com uma pistola 380 e um 38 e eu olhei para os meus filhos e o Espírito Santo bradou no meu ouvido dizendo: se você morresse hoje, o que seria dos teus filhos? Meu Jesus do céu. E eu disse: essa é a última vez. Naquele dia eu decidi amarrar a chuteira verdadeiramente, porque eu disse... Mas chegou realmente a cumprir isso que foi falado, porque assim... A gente diz que é sorte quem não conhece. Meu irmão, hoje a gente não desceu por sorte. Mas, na verdade, quem conhece, né? A Deus disse: rapaz, foi um milagre ter voltado. Cumpriu o que, vamos dizer assim,
o voto, o compromisso que tu fez com Deus, de dizer, vou alargar a vida agora de bandidagem? Na verdade, não. Não consegui cumprir. Na verdade, tentei cumprir, mas assim... O envolvimento quem vive no submundo no crime sabe que é um compromisso assim. Um compromisso do diabo, mas é um compromisso. A gente não diz, vou sair e sai assim. É chegar e dizer, tô fora. Tô fora, Tem muitas coisas. assim, Principalmente porque eu entendo que tem dívidas, isso. Tem mercadorias que foi colocado na sua mão e não é tipo assim, chegar e tô saindo. Ei, espera aí, homem, tem uma dívida aí. Existem pendências que tem que ser. Agora, nessa não foi alvejado, não levou nenhum tiro. Não foi alvejado. Os caras que voltou com tiro no carro também não. Não, ninguém. 2 tombaram mortos na comunidade e um ficou baleado. Né? Mas não veio com vocês, ficou lá. A polícia deve ter recolhido. Recolheram, prenderam eles. Rapaz, é interessante o serviço da polícia, né? Eles vão para defender a sociedade, você confronta ele e ele alveja por conta que realmente uma injusta agressão. É verdade. E vai lá e diz, não, eu não vim para te matar, eu vim só para colocar em ordem o que deve ser, né? É verdade. Mas nesse mundo do crime, Antônio Carlos, o antigo Papinha, alguma vez foi alvejado em algum momento? Se foi antes desse episódio que você contou, foi depois? Olha, pastor, bem antes disso, na verdade no ano de 2013, quando eu ainda morava lá na comunidade do Taipa, né? Então, antes desse episódio aí que tu contou agora, porque isso aqui tu só antecipou porque eu pensei em ter algum confronto. Então, antes. Bem antes, no ano de 2013, né? O meu filho estava com meses também, o meu mais velho, David. E eu vivi uma vida em que, para te falar a verdade, pastor, eu vegetava, na verdade. Eu não saía da comunidade, eu não podia ir no mercadinho, não podia ir numa padaria, porque se eu saísse eu seria morto, eu seria executado, porque assim, a gente era muito... Visado, a gente tinha muito inimigo, muitas pessoas querendo me matar, ceifar a minha vida, porque até então já era uma pessoa bastante conhecida no ano de 2013. Então, no submundo do crime ali, 2013, Papinha no Taipa... Era conhecido Taipa, eu acho que Taipa ali do lado subindo um pouquinho Grotão, isso. Essas circunvizinhas aí, sabia quem era Papinha. Sabia. Todo mundo Na verdade, até hoje, a gente evangelizando, de vez em quando um usa o termo Papinha, né? Ainda usa... Só que hoje, Papinha, de vez está com a 380 na mão, está com a palavra de Deus, dizendo agora é o obreiro Antônio Carlos. Dessa mão não sai nenhum tiro mais, a não ser que seja da palavra, né? É verdade. Me diz aí, como é que foi então 2013, esse momento? 2013 eu me recordo que eu passei um dia na praia, nesse dia, né? Saí pra praia, na época um comparsa, minha esposa na época, a irmã dela, né? Nós 4. E passei o dia bebendo, ingerindo bebida alcoólica, usando drogas, cocaína na verdade. E recordo-me que quando eu cheguei em casa, eu disse, rapaz, eu tô com vontade de sair hoje da comunidade. Até então eu não saía. Mas pelo efeito da droga, pelo efeito da bebida, eu disse, vou sair. A adrenalina. Eu nunca largava minha arma, e nesse dia eu resolvi deixar a arma em casa, vou deixar a arma em casa e vou andar. Eu não só cruzei as minhas inimigas, como se diz, mas como eu ultrapassei elas até demais. Eu comecei a andar. E realmente acontecia isso. Quando qualquer pessoa, amigos meus, na época, no mundo do crime, saíam da comunidade e eles eram executados. Saiu, já era certo já. Subiu o Procoste Silva, era executado naquela época. Então aconteceu, eu disse, não, eu vou deixar a arma em casa, até porque eu não largava ela. E disse, vou andar, vou passear. Fui com a minha cunhada passear. E de repente, pastor, recordo-me que eu estava com uma moto de 50 cilindradas, a gente sabe que não tem muita velocidade, né? Ela estava sem os retrovisores, eu não vi quem vinha atrás. E parou do meu lado uma moto, acho que uma 300 na época, foi uma Bros, não me recordo qual o modelo da moto. Eu sei que dois rapazes encostaram do meu lado, quando a minha cunhada olhou para trás, que gritou... Ela estava na garupa. Ela estava na garupa. Na verdade, ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, que gritou, que eu olhei, já estava do meu lado, os dois rapazes, já efetuaram disparo. Efetuaram aproximadamente, acho que de 13 a 15 disparos em minha queima-roupa. Fui alvejado na nuca. Na nuca? Na nuca. Saiu no pescoço, transfixou no pescoço. Fui alvejado também aqui no tórax, onde quebrou uma costela, perfurou o pulmão, quebrou a clavícula e a bala está aqui até hoje. Meu Deus do céu. Está aqui até hoje. E naquele presente momento que eu acho interessante é que eu E isso tu tentando ir para dentro da comunidade? Isso, tentando ir para dentro da comunidade, né?
E assim, pastor, eu me confiava tanto nas armas e naquele dia eu estava sem nenhuma. Eita. Mas eu estava com a semente plantada no meu coração. Aleluia. Naquele presente momento eu clamei O escudo da verdade, meu Deus. Eu clamei ao Senhor. Verdadeiramente eu clamei ao Senhor. E isso é questão de segundo. É os tiros cobrindo no centro, tu querendo voltar para dentro da comunidade. A minha cunhada caiu no chão, acho que se fez de morta ou ela desmaiou, não sei. A moto caiu também. Eu sei que eu corri. Só caiu e soltou a moto. Eu consegui pular da moto, consegui correr alvejado ainda, com esses 2 disparos, né? E clamando a Deus, Senhor, me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma oportunidade, né? Eu tinha verdadeiramente a semente plantada no meu coração. Eu tinha o desejo de servir a Deus. Eu sempre tive reverência à palavra de Deus, entendeu? Mas assim, algo ainda me prendia naquela vida, naquele mundo, naquela vida torpe. E recordo-me, pastor, que em meio àquela adrenalina, aquela aflição, né, o medo da morte, eu entro em uma comunidade vizinha na minha, na verdade, onde eu entro num beco sem saída. Meu Deus. E naquele beco sem saída bateu o desespero em mim, porque eu disse, se eles vinham atrás de mim, eles vão me matar. Mas tu nem via se eles estavam vindo atrás, era só clamando e correndo. Quando eu entrei, que eu olhei para trás que eles não vinham, né? Na verdade, eu interpretei que eles vinham terminar de ceifar a minha vida. E eu consegui subir em um carro, do carro eu consegui subir para cima de um telhado. Meu Deus do céu. Um telhado. E naquele telhado eu caí sem forças. Lá em cima do Até telhado. então não tinha visto o segundo disparo, que foi do tórax, que tinha perfurado meu pulmão, só tinha visto daqui. Então sentiu escorrendo aí. O daqui eu sabia, né? Mas quando eu toquei aqui, eu senti verdadeiramente o sangue saindo quente. Meu Deus. E eu vi que eu estava realmente morrendo naquele momento. E naquele momento eu clamei a Deus. De cima daquele telhado. De cima daquele telhado. Olhei para as estrelas, comecei a ressaltar muito um salmo que eu lembro dele até hoje, que é o Salmo 91. Meu rei da glória. Eu me acordava de manhã com aquela arma e eu dizia assim, Senhor, eu sei que um dia ela pode engasgar, ela pode negar, ela pode falhar. Aí eu pegava a Bíblia e dizia, mas essa aqui não falha. Meu Deus, aleluia. Eu me ajoelhava, pastor, me ajoelhava todos os dias no pé da minha cama, ressaltava o Salmo 91, dizia assim como aquele Salmo 91 foi o Salmo que protegeu Davi. O salmo que Davi entoava quando estava aflito, quando estava passando por perseguições. Eu também entoava aquele salmo. Glória a Deus. Eu dizia assim, eu sei que eu estou na vida torpe, eu sei que eu não estou fazendo a tua vontade, mas eu sei que a tua palavra, ela é infalível, ela não falha. Meu Deus. Em cima daquele telhado. Em cima daquele telhado eu clamei, eu ressaltei. E Deus, ele ouviu minha voz. Deus ouviu minha voz porque glória a Deus. Um morador daquela comunidade ligou e disse, rapaz, o SAMU não quer atender. Meu Deus. Posso chamar a polícia militar? E tu lá em cima. E lá em cima agonizando, já tinha baixado a pressão, já estava começando E o rapaz viu na hora que tu subiu no telhado da casa? Viu. Ei, quer isso aí? Não suba não, mas na hora do desespero, sim, subi, caí lá, tombei, não tinha mais força para me levantar. E eu disse aqui. Ficou em cima do telhado. E eu pedi mais uma oportunidade a Deus. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Me dá mais uma oportunidade. Eu ainda vou te servir. Eu ainda vou te servir. Não permita que eu morra. E Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, ele enviou ali uma guarnição da polícia. Aí ligou para a PM. A PM, né? A PM me ajudou, me tirou de lá. Tirou lá de cima, tu não conseguiu nem descer. Colocaram uma escada e me tiraram lá de cima. Eu não conseguia descer. Já estava desfalecido? Já estava quase desmaiado. Sim, na verdade, eu sentia que desfalecendo, mas quebrada, né? Foi eles mesmos que conseguiu te tirar. Porque às vezes é só dar um apoio, venha. E assim, eu costumo dizer que naquele dia eu morri. Assim, costumo dizer que naquele dia Deus me deu uma nova oportunidade. Novamente eu nasci de novo naquele dia. Porque até os próprios policiais que... na ocorrência que me ajudaram, me diziam, rapaz, acho que esse rapaz... Tu escutava eles falando? Escutava lá longe, mas a gente escutava, né? Acho que esse rapaz não vai sobreviver. Não vai sobreviver, mas eu costumo dizer que havia uma semente plantada. Aleluia! O mistério é essa semente plantada, glória. Havia uma semente plantada. Oh, aleluia! Há uma semente plantada. E levou pro trauma, chegou lá, foi constatado o que tinha acontecido comigo, né, tudo. E Dos tiros, né? Não teve mais. Não teve mais. Todo aquele... Na verdade, os demais que ele deu não pegou, né? Meu Deus. Deus colocou um anjo na frente. Né? Porque a queima-roupa. Isso. Se acertar só 2 tiros, você sabe que acaba que vem desse mundão já vem 7 e é bom de... Com certeza. De tiro, né? Então era o próprio Deus dizendo, pode disparar o que for, mas só vai pegar o que eu quero, porque eu quero pegar ele pelo anzol. É verdade. E eu me recordo, pastor, que naquela mesa de cirurgia, eu passei a ter uma hemorragia, porque meu pulmão, por estar sangrando, perfurado, eu tive uma hemorragia interna. E eu recordo que eu comecei a me bater como se eu estivesse me afogando, né, sem ar. E eu descobri naquele dia que Deus ainda envia anjos na terra, porque Deus enviou uma enfermeira, que veio não sei de onde foi, perfurou com vistoria aqui em mim, fez uma drenagem.
E dali eu comecei a respirar e eu acabei desmaiando. Me acordei 2 dias depois. Né? Acordou com 2 dias? 2 dias depois, com a minha mãe alisando meu rosto, chorando, né? Me aconselhando a largar aquela vida. Né? Meu Deus do céu. E novamente eu volto para casa, continuo naquela mesma vida. Mas ali não teve nenhuma visita, não, evangelizando, porque às vezes tem... Justamente a minha avó. Sua avó lá. Dona Francisca, foi lá, me evangelizou. Meu filho, volte para Jesus. Ela regou a semente que ela já havia plantado, na verdade, né? E eu tinha um desejo, né? Tinha um desejo, mas como eu falei para o senhor, havia algumas pendências no crime que eu não podia largar assim, de uma hora para outra, né? E naquele momento não voltou, não? Ali no hospital, a avó... Porque às vezes a pessoa volta assim, volta pelo momento ali. Eu até voltei. Voltou. Pelo né? momento, eu voltei pelo momento. Mas porém, quando eu chego na recebeu comunidade, alta, que chega na... Não tive forças para segurar o barranco, né? Mas assim, já foi saindo e já se envolvendo realmente novamente? Eu disse assim, saí, me recuperei, fui para a igreja, ou nem na igreja foi quando fui para a igreja, fiz uma visita, né? Estava tendo cansaço constantemente, meu pulmão estava inflamado. Mas assim, depois de 15 dias voltei novamente, né? A vida torpe, né? A vida mundana, na verdade. E aconteceu novamente que eu tinha feito um pacto com Deus naquele telhado. Isso. Eu disse, se eu escapar dessa situação, eu prometo que eu entrego a minha vida a Ti. Né? Eu prometo que eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. E eu não cumpri com esse pacto. 3 meses depois, eu vou novamente preso. Sim, fui preso. Mas foi pelo quê? Foi um porte legal de arma. Porte legal. Fui preso, fui para o presídio Fósforo da Nobre, conhecido como Roge. Né? E naquele lugar, numa sala chamada Sala de Reconhecimento, eu tive mais uma vez uma experiência tremenda com Deus. Né? Justamente quando os presos daquele local começaram ali a fazer uma espécie de culto. Porque quando chega no... Mas é aquele que quando chega assim, chega no presídio, vai pro reconhecimento. Eu acho que fica uma semana. Isso, é uma semana, 5 dias. Uma semana. Eu estava naquele lugar, né? E aqueles presos naquele local começaram a fazer uma espécie de culto lá, louvar o Senhor. E eu me lembro até hoje, pastor, eu não esqueço nunca mais desse louvor. Esse louvor me acompanha pro resto da vida. Chama-se Escudo, Voz da Verdade. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. E eu tô lá e eles estão louvando aquele louvando esse hino. Eles estão louvando lá, bem alto. E eu tô ali de joelho, eu tô ali sentado, eu tô ali cabisbaixo, eu tô ali triste. E eu tô em pensamento dizendo, Senhor, se o Senhor me libertar deste lugar, agora. Se o Senhor tem algo na minha vida, Jesus, agora. Se o Senhor me tirar daqui agora, eu prometo que eu vou voltar para a tua presença. Ali foi onde Deus me mostrou que Ele estava me contemplando, estava ouvindo as minhas orações naquele lugar. Já fazia quantos dias que estava ali, mais ou menos? Fazia 2 dias. 2 dias. Na verdade, Quando eu acabei de falar isso, pastor, se Jesus tem algo na minha vida, Ele me liberte daqui agora, o cadeado abriu. Meu nome foi chamado. Na mesma hora que falou, na mesma hora. Chamou. Não passou um minuto. O cadeado abriu. Da sala de reconhecimento. Da sala de reconhecimento, na mesma hora. Os presos que estavam comigo disseram, não é alvará não, porque essa hora não chega alvará. Mas a gente tem que entender... alvará lá dentro de uma sala de reconhecimento, 2 dias dentro de um presídio. Exato. E ali eu comecei a entender que Deus, Ele age em meio às improbabilidades, porque de 8 horas da noite não chega o alvará. Não chega não. Terminou o plantão. Acabou. Se chegar até 17 horas já é... E o meu chegou. Às 20 horas. Às 20 horas. Abre o portão... E eu saí de lá até o portão. Antônio Carlos. Saí de lá até o portão, totalmente impactado, porque eu vi que Jesus, Ele estava ali ouvindo, que Jesus estava como que Ele tinha algo na minha vida. Já é resposta tremenda. Deus é contigo mesmo, varão. Deus, Ele... Meu Jesus da glória. Eu quero dizer, pastor, que Deus, Ele ouve o clamor. Aleluia, olha aí. Independente da situação que você se encontre hoje, Deus, Ele ouve o teu clamor. Aleluia. Glória, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jonas, certa feita, Jonas se encontrou dentro do ventre do grande peixe. E Jonas clamou. E Deus ouviu o clamor de Jonas. Ele disse, do ventre do inferno eu clamei. Então, era mais ou menos Antônio Carlos, porque um presídio, infelizmente... Ou eu costumo dizer assim, porque Deus já tinha traçado um direcionamento para a minha vida. Qual era? Viver, pregar a palavra dele, fazer a obra. Mas eu estava querendo fazer as minhas vontades, ou seja, Deus determinou, vai para Nínive. Aí estou indo para Tarsis. Indo na direção oposta, né? Quem olhava assim falava, rapaz, pra papinha não tem jeito não. Não tem jeito não. Nasceu para ser bandido mesmo, porque ele vai morrer, não deixa as trocas de tiro. Foi alvejado por 2 tiros, saiu, aí agora caiu no presídio Porto Legal de Arma, então para a comunidade não tinha jeito. Não tinha jeito. Mas tinha uma semente. Tinha uma semente. E daí chamou. 8 horas da noite. Chamou.
8 horas da noite. E eu saí de Poço de Vitória, pastor. Quem estava esperando lá fora? Meu pai, meu irmão nesse dia, estava me esperando, né? Me levou para casa, fui para casa, né? E continuei, pastor. Continuei. No mundão ainda? Continuei no mundão. Isso é um terrível. Sangue do eterno. Continuei insistindo. Vou tomar café que eu... Como é que tu vai insistir? Ah, bicho ruim, vice. Continuei insistindo, na verdade, em ir para Tarsis, né? Quando o meu direcionamento era ir para Nínive, né? E o que é que eu tenho a dizer? Quando alguém direcionado para ir para Nínive quer ir para Tarsis, Satanás sempre tem um barquinho esperando para levar ele para longe da presença de Deus. Pega aí, quem quer ir para longe da presença de Deus, o diabo sempre vai te proporcionar um barco. E eu quero dizer outra coisa aqui. Você que está insistindo em ir para Tarsis, quer ir para a direção oposta na que Deus determinou, Deus sempre vai ter o ventre de um grande peixe para te colocar lá dentro. Meu Jesus da glória. Não, eu vou comer um barquinho agora, mas não é o barco de... Desse jeito, pastor. E eu via que eu estava remando contra a maré. Né? Remando contra a maré. E eu sabia disso. Eu sabia. Tem um barco esperando... Não, tem um peixe. Não, um grande peixe esperando você que quer ir na direção oposta. Irmão, quem quer ir na direção oposta... Receba nessa noite do nosso irmão Antônio Carlos, que teve bastante experiência. Bastante experiência. Viu a morte lhe abraçar por 2 vezes, né? E tá aqui contando história. Espera aí que tu vai ver o que vem mais por aí. Antônio Carlos, nesse momento, eu quero trazer também, porque para poder ter esse momento, esse podcast, o ReviverCast, esse banquete aqui que eu tô proporcionando a você, a equipe que está aqui nos bastidores, tudo isso porque a gente tem mantenedores, né? A gente tem pessoas que acreditam no ReviverCast, acreditam nesse chamado que Deus tem sobre a nossa vida. Então agora vamos ver os nossos colaboradores, né? Então solta aí um dos nossos colaboradores. Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em MPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias e você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. Meus queridos, é isto aí, hein? Então a gente tem aqui, ó, para vocês, NL Salgados, tá? Só para você entender que bênção é, hein? Paz, é diferenciado, viu? Esse daqui deixa aqui de lado, viu, Antônio Carlos? Não pegue não, é meu. NL Salgados, meu irmão. O sabor da sua festa, os melhores salgados, uma grande referência. Vocês vão ver aí, né? O Instagram, segue aí o Instagram deles. Impacto Soluções Contábeis. Tudo para a sua empresa. Ciclo Motos. Ciclo Bikes, tá? Peças de serviço e acessório. Perdão aí pelo momento, que eu tava engasgado com a coxinha aqui ainda. E também temos Impacto Comunicação e Marketing, que é esse estúdio onde a gente tem esse
privilégio de levar até vocês esses testemunhos que edifica, que transforma e que traz um tempo novo. Então, segue aí as redes sociais, abençoa esse povo que nos abençoa, e é um povo que quer o bem da comunidade. Alguns deles são cristãos, outros são abençoadores do programa. Então, em nome de Jesus, segue aí, nos dê esse apoio. Vamos voltar aqui com o nosso obreiro Antônio Carlos, onde falou essa parte muito edificante da sua vida, sobre a questão até dessa ministração que Deus colocou no seu coração, do barco e do grande peixe, tá? Então, Antônio Carlos, não voltou para a presença, mesmo saindo do presídio, pediu uma confirmação a Deus, porque é muito forte, meu irmão. Você orou e Deus te deu resposta no mesmo momento, a ponto de surpreender todos. Dizer, essa hora não é alvará, não chega às 20 horas, não. Isso. Mas quando Deus quer honrar a oração daquele que ele tem chamado, ele faz cumprir. Volta para casa, volta para a comunidade, e aí? Continua na mesma vida? Continuei na mesma vida, né? A mesma vida ilusória. E assim, eu muito me identifico com a passagem de Jonas, pastor, né? Como eu acabei de ressaltar agora aqui. Quando a gente vai olhar, na verdade, a localização geográfica de Nínive, ela está em cima, Tarsis está embaixo, né? Ou seja, quando você segue para Nínive, o direcionamento que Deus nos deu, a gente sobe. Quando a gente quer ir para Tarsis, a gente desce. Então, literalmente, eu desci. Pelo fato da minha desobediência. Porque eu tinha feito também um pacto com Deus, na verdade, né? Isso. Tive um momento com Deus e eu disse, Senhor, vou te servir, né? E não servi. Continuei na mesma, né? E sempre Deus permitindo que eu viesse quebrar a cara no mundo, para que eu viesse entender que o escolhido, ele deixa de ter escolha. O escolhido não tem escolha. Ele não tem escolha. O escolhido não vai para onde ele quer, o escolhido vai para onde Deus manda. Meu Deus. E eu comecei a entender, eu comecei a quebrar a cara, e certa feita Deus ele me deu um despertar, né? Deus me deu um despertar, certa feita eu estou vendendo drogas, continuei vendendo ainda, continuei naquela vida errônea. E Deus envia uma serva de Deus lá atrás no beco, quando eu estou lá. No beco? Lá no beco. Quebrada pesada. Aonde só quem ia era quem ia buscar. Quem buscar e quem conhece, né? Até quem conhece às vezes tem medo de ir lá atrás. Porque sabe que ali era um cenário que a qualquer momento podia vir. E essa irmãzinha, ela veio, eu não sei de onde ela veio, eu sei que ela foi lá atrás evangelizar. E ela parou na minha frente. Eu entreguei a droga que eu estava vendendo para um colega e comecei a ouvir a palavra, né? Até porque eu sempre tive reverência, sempre me identifiquei, sempre gostei da palavra de Deus, né? E ali, ouvindo a palavra de Deus, ela olhou para mim e disse, Deus tem um chamado na tua vida. Tu irás pregar a palavra do Senhor. Meu Deus. E eu fiquei pensando, Senhor, eu conheço a tua palavra, mas não tanto para pregar. Porque assim, a gente sempre se sente incapaz, né? Quando a gente vai ver na Bíblia, todos os grandes homens da Bíblia se acharam incapazes de exercer a chamada que Deus determinou para a vida deles. Então eu me sentia incapaz. Eu dizia, eu sou incapaz de sentar, de subir no altar. Eu sou incapaz de deixar um versículo, né? E aconteceu que ela olhou para mim e disse, Deus está te dando livramento de prisão. Até então eu não entendia. Porque eu dizia, por que livramento de prisão? Se eu estou aqui no final do beco, aqui, se a polícia entrar, eu consigo fugir. Né? Até chegar lá atrás, eu consigo fugir. Só que eu não sabia, Deus já estava preparando o cenário da minha conversão. Né? Meu Deus. A gente se recorda bem que no ano de 2021 teve aquela pandemia, né? Onde veio aquele auxílio emergencial para ajudar as pessoas. E eu estava recebendo aquele auxílio, né? E chegou um determinado dia que eu fui consultar o meu auxílio e deu bloqueado. E eu procurei saber por quê, qual o motivo do bloqueio do auxílio. E quando eu cheguei lá, para saber o bloqueio, a mulher informou que tinha um mandato de prisão em aberto para mim. Meu Deus. Então eu entendi que ali era Deus. Deus usou o irmão, que disse que Deus estava me dando livramento de prisão. Mas depois eu comecei a entender que já tinha um mandato de prisão para mim. Mas aquele mandato de prisão não era, na verdade, para me prender. Era Deus criando uma situação para me trazer novamente para a presença dele, né? Porque eu aprendi isso. Não era para te prender, era para te libertar. Libertar. Meu Deus. Para me libertar, né? Eu comecei a entender que Deus ele prefere nos ferir do que nos perder. Então eu me apresentei, fui preso. Sim, quando soube que estava com... Quando soube, fui lá. O advogado disse, se apresente que você não vai ficar preso. E na verdade eu ia ficar preso. Eu ia. Mas já sabia qual era o mandato? Porque já sabia. Quando o advogado consultou, ele disse, não, é por conta do... Na verdade, ele... Foi o porte legal de arma. Foi o porte legal de arma. E foi aquele que saiu com o alvará. Isso. Mas quando chegar, tem outro. Alá, Michel. Aí,
Aí Outro porte legal de arma? Outro tráfico. Ah, tá. Então ele me segurou e disse, não, você vai descer pro presídio. Mas tu sabia desse... Sabia, porém não tinha o conhecimento que ele ainda estava ativo. Eu achei que ele já tinha sido fechado. Ah, então dentro desse intervalo que você contou aí, tu não me passou essa questão desse... Tu chegou a ser preso pelo tráfico ou... Porque tu só contou pelo porte legal de arma. Foi. Então antes do porte legal de arma... Teve um tráfico. Teve tráfico. Mas eu não fiquei preso. Eu saí, só que A porém polícia deu um bote, Foi. pegou tu, levou pra delegacia, Isso. mas de lá tu foi solto. Foi solto e o processo ficou em andamento. Ah, E, na verdade, quando juntou um com o outro, né, somaram a pena e disseram, não, ele vai descer, vai ficar preso. Mas só que hoje é como diz a palavra de Deus, o que eu faço hoje tu não entendes hoje, mas depois tu há de entender. Então, eu naquela cela, preparado para descer para o presídio, eu me recordo que eu me levanto de madrugada e vários homens dormindo no chão, no frio. E o Espírito Santo entrou dentro daquela cela, pastor, e disse, soprou no meu ouvido, bem nitidamente, eu lembro até hoje, joelho no chão e cara no pó. E eu disse, como assim, Senhor? Bota o joelho no chão e a cara no pó. E naquele dia, no ano de 2021, eu coloquei meu joelho no chão, coloquei a cara no pó. Entreguei os meus caminhos ao Senhor naquele mesmo... Sozinho ali, Sozinho. escutou a voz Durante aquela falando... madrugada. Durante a madrugada. Me ajoelhei. Lá no Roger? Lá na média. Na média, Na tava penitenciária da na média. Mangabeira. E eu me prostei ao Senhor, e eu chorei, né? E eu disse, Senhor, eu sei que eu estou condenado ao presídio. Mas se o Senhor tem algo ainda para fazer na minha vida, eu só preciso disso. A última oportunidade, é a última, porque eu tive várias. Eu só preciso de mais uma oportunidade. A última. Que quando eu começar a falar com a juíza, que ela venha, que o Senhor venha entrar naquela conversa, naquele diálogo, e eu venha ser liberto, Senhor. E assim que chega o dia da audiência, que eu vou algemado, já conversar com a juíza, ela olhou para mim, pastor, e disse assim, Antônio Carlos, você tem advogado? Eu disse, meu advogado hoje é Deus, eu não tenho advogado, só Jesus. Ela disse, amém. Ela disse, a sua situação é muito difícil. Eu comecei já a me entristecer, ela disse, você vai para o presídio, aguardar uma nova audiência lá. Aí eu comecei a falar para ela, eu disse, eu preciso só de uma oportunidade para eu mudar de vida, para eu fazer tudo diferente, para eu servir ao meu Deus. E naquela mesma hora, pastor, Deus ele fez um ribuliço naquele ambiente. Ela disse, promotor, eu consultei aqui, e pelo que eu estou vendo aqui pela legislação brasileira, ele já foi preso uma vez, e pela pena que ele tem aqui, dá para ele responder em liberdade. O promotor disse, dá. Desembargador, ele pode responder em liberdade? Pode. Então, Meu Deus do céu, o cenário mudou ali. Mudou de repente. Ou seja, a oração Quem que eu tava, fiz... porque ali é tudo para condenar, não? Exato. Pra Cadeia. pra Isso não condenar. presta não. Isso, com certeza. Rapaz, a juíza que era quem ia bater o martelo, Praticamente já tinha batido o martelo, né? ele disse, você vai pro presídio. atrás. Isso. Vai aguardar uma nova audiência. vai Mas passar na por lá. madrugada tu dissesse, Jesus, Mas na madrugada. dá as palavras, me dá uma Isso, oportunidade. uma última oportunidade para eu te servir. Sim. Naquele mesmo dia ela disse, pode tirar o gema do rapaz. Meu Deus do Até céu. o agente, para o senhor ver, pastor, até o agente penitenciário que estava me algemando, ele disse, Deus é contigo. Aleluia, Deus prepara. Ô, glória. Colocou, dá a entender, colocou só os tementes a ele, porque só os até eu tementes, disse, só não, os esse tementes. Deus é na vida desse. Inclusive, pastor, eu acho Deus ele é tão maravilhoso, né, em nossas vidas, que ele me direcionou até onde eu ia congregar. Porque até nisso eu pensei, eu disse, onde é que eu vou congregar? Senhor? Saindo de lá, onde é que eu me... Onde é que eu vou? E Deus justamente me colocou, Aí passando na... passava na frente da Reviver, eu olhava para lá, e Deus disse, vai ser lá. Deus disse, vai ser lá, eu disse, vai ser lá, pronto. E assim que eu saí, aí o inimigo ele já tenta frustrar, né? Como diz lá em Jó 42:2, venceu o que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Então, ele tenta, mas ele não consegue impedir. Aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida, né? Então, chegou o cara que foi me buscar lá, né? Na época, um amigo meu disse, vamos soltar fogos quando chegar na comunidade, vamos fumar. Eita. Maconha, eu disse, não. Agora mais não. Agora eu vou cumprir aquilo que eu prometi a Deus. Ai daquele que não cumpre. Meu Ai de mim se eu não Deus. cumprir agora. E daquele dia em diante, pastor, eu fui lá, entreguei meus caminhos ao Senhor. 4 anos que eu estou de pé hoje. Glória a Deus. Né? Glória a Jesus. Agradeço a Deus por tudo, né? Por tudo. Para mim, a maior riqueza que Deus me proporcionou no dia de hoje, primeiramente é estar aqui. É eu subir no altar e ministrar Glória a palavra a do Deus. Senhor. Porque eu olho lá para trás e eu disse, eu sou incapaz de pregar a palavra, mas eu lembro que a missionária disse que Deus vai te fazer um pregador do Evangelho. Glória a Deus. E eu com a arma na cintura vendendo drogas, eu disse, eu creio. Eu disse que eu creio. Eu não acredito em mim, mas em Deus eu acredito. Aleluia. Eu não sou capaz, mas Ele é.
E hoje eu vejo que Deus, aleluia, Glória a Deus. Ele é maravilhoso em nossas vidas. Ele é renovo. Ele é renovo. Aleluia. Eu quero dizer, né, para aqueles que têm entes queridos, que estão perdidos nas drogas, na criminalidade, não desista. Ore, porque Deus ainda é o Deus de Lucas capítulo 1, versículo Aleluia. 37, o Deus do Glória a impossível. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória Ele é a aquele Deus. que resgata o homem do lamaçal do pecado e faz sentar na cadeira de príncipe. Aleluia. E hoje, pastor, eu prego a palavra de Deus na comunidade. Onde eu vendia drogas, eu fui lá, eu voltei lá naquela comunidade do Taipa como pregador do evangelho. Preguei a palavra de Deus. E o Senhor ministrou no meu coração, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu amigo Antônio Carlos, diante dessa sua fala, eu quero chamar agora o jornalzinho Tá Lascado Satanás. E na manchete de hoje, pastor vai expulsar demônio da jovem. Só que aí no momento lá, o cão querendo sair, usa a jovem para agarrar a gravata do pastor. Então agarrar a gravata do pastor e segurar e enforcar o pastor. Aí vem um obreiro, meu Deus, ajuda aqui, vem e pega a mão da jovem e puxa mais ainda para tentar soltar e toma enfocar o pastor, fera aí, que isso aqui é com autoridade que vai sair. Aí o cão já sabendo, né, que ia se lascar, olhou pro obreiro e fez assim, eu vou até sair, mas antes eu vou dizer, você bate na sua mulher. Aí a mulher tava perto de si, não, batia. Aí depois disso o cão saiu, tá lascado, Satanás. Tá aí, tá lascado Satanás. Satanás achou que ia aprisionar Antônio Carlos nas drogas, no vício, numa autoridade que não existe. Quando viu Antônio Carlos em cima de um telhado, ele disse, agora eu vou acabar com a vida dele. Mas aí Antônio Carlos tem uma semente e clamou pelo Rei da Glória e está hoje de pé servindo a Jesus. Ah, meu irmão, há oportunidade para a tua vida. O diabo que diz para você que não tem jeito, mas está aqui. O Antônio Carlos, primeira vez, segunda vez, terceira vez pediu oportunidade. E Deus é um Deus de misericórdia. Está bom, filho, eu vou te dar mais uma oportunidade. E hoje, pregador do Evangelho, uma referência dentro da Reviver, um homem de Deus, aonde eu e o pastor Leandro diz muito, se a Reviver, porventura, acabasse hoje, só em lembrar quem foi Antônio Carlos, para a gente já era uma missão cumprida, né? Em pedir a Deus uma direção quando estava saindo do presídio e ver ali dizer, é nessa igreja que eu vou ficar. E era a igreja pequenininha, que era alugada ali no bairro do Novaes, e está conosco lá há 4 anos, servindo a Deus com excelência, pregando a palavra. Antônio Carlos, mas ainda tem lutas ou agora é só vitória? Como é? Ainda tem, né? Ainda tem as batalhas, Meu as não adversidades. Só que é diferente agora. É diferente, né? Nem agora deita em paz, se acorda em paz. Acorda em paz. Antes deitava, tem que estar com uma pistola debaixo do travesseiro. Isso. Com o olho no gato, outro no peixe. Hoje, meu filho, depois que dobra o joelho, ora, diz, agora, meu Durmo filho. tranquilo. Até mesmo porque a gente entende, Antônio Carlos, que agora a morte para mim é lucro. É lucro. Depois que a gente conheceu o Cristo, e eu brigo muito com o inferno e digo assim, olha, Satanás, se tu não me matou quando eu era escravo do pecado, agora é que tu não me mata mesmo. Porque agora faz igual Jesus, ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Então agora, se Deus entregar a minha vida para a morte na terra, ele está me dando a coroa da vida na glória. Então, Antônio Carlos, que honra, meu irmão, poder ter esse momento precioso com você. Honra minha, esse pastor. testemunho. Passa mais alguma coisa aí, diz, pastor, eu tenho mais esse para pontuar ou realmente... Tem mais algumas coisas, mas agora não recordo muito, não. Sabe? Mas tem mais sempre uma aflição do tempo do mundão. Antônio Carlos, e viver hoje o que você está vivenciando, em saber que a semente que foi plantada pela sua avó lá atrás, mesmo que o mundo, os prazeres do pecado tentou sufocar, mas como é que é olhar para Antônio Carlos hoje e dizer, hoje eu sou um homem de Deus, hoje eu sou uma referência, hoje eu não ando mais com uma pistola para fazer nenhuma mãe chorar. Hoje, se chorar é porque Deus me usou em uma revelação ou através da palavra
Como é para você assim, olhar para Deus e olhar para vocês e Deus, que palavra tu diria para Deus assim? Dizer, Deus... A palavra que eu tenho para dizer para Deus hoje é gratidão, pastor. Gratidão. De onde Ele me tirou, de onde Ele me arrancou, tudo que Ele fez pela minha vida. Pessoas que diziam, vou matá-lo, vou tirar a vida dele. Deus limpou os meus caminhos. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem que acorda 4h30 da manhã, oro a Deus, vou pro trabalho, cabeça erguida. Deus, Ele tem me proporcionado muita coisa boa. Glória a Deus. Sabe? Eu tenho apregoado a palavra para pessoas que antigamente eram comparsas meus no crime. Hoje eles veem Deus na minha vida. Glória a Né? Deus. O mesmo Deus que transformou a minha vida, eu digo para Ele, eu prego para eles. O mesmo Deus que transformou a minha vida vai transformar a tua. Maravilha. Queridos, então, diante dessa fala de Antônio Carlos, nós queremos render graças ao Senhor. Amém, Jesus. Por esse momento precioso. Que Deus continue te fortalecendo. Amém, pastor. Deus continue te dando graça. Irmãos, recebe as bênçãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as mais ricas e doces consolação e comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre a tua família hoje e até o arrebatamento da igreja. Quem crê e concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe.